Revelado o incrível encontro, James Webb descobriu a primeira galáxia do universo. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelas ruas da periferia de São Paulo. Lucas não conseguiu conter a emoção ao ler as palavras que brilhavam na tela de seu celular. A primeira galáxia foi descoberta. Ele sempre sonhou em ser astrônomo, e agora a esperança brotava em seu peito como um sol nascendo. As estrelas que sempre olhou do telhado de sua casa pareciam mais próximas, como se sussurrassem segredos que ele estava prestes a desvendar. Desde pequeno, a vida não foi fácil, mas a união de seus pais, um operário da construção civil e uma dona de casa que fazia bicos, sempre o inspirava a seguir em frente. O amor que sentia pela família era seu combustível, mesmo quando a comida no prato era escassa. Lucas passou a sonhar ainda mais alto. Ele precisava fazer algo incrível, um projeto que mostrasse o que as galáxias poderiam significar para sua comunidade. Quando soube da competição nacional de jovens cientistas, seu coração disparou. Isso é a chance perfeita, pensou. Ele decidiu falar sobre a relação entre as galáxias e a cultura popular brasileira, unindo suas raízes com sua paixão pelo cosmos. Mas ao compartilhar sua ideia com os amigos, viu os olhares de desdém. Por que alguém como você iria conseguir isso? É um sonho distante, disseram, fazendo seu coração pesares. Aquilo doeu. Ele começou a se perguntar se realmente tinha o direito de sonhar e se poderia ser mais do que o que a vida lhe oferecia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Desesperado para se encaixar, Lucas decidiu mudar seu projeto para algo mais comercial, abandonando a essência que o fazia vibrar. Foi então que, em um dia qualquer, ele decidiu entrar em um evento local onde veteranos da comunidade compartilhavam suas histórias de luta. A sala estava cheia e as vozes contavam sobre desafios, superações, sorrisos em meio à dor. Ao ouvir cada relato, Lucas sentiu a conexão com suas raízes, entendeu que o verdadeiro triunfo não era só alcançar objetivos pessoais, mas elevar sua comunidade. Ele decidiu voltar ao seu projeto original, integrando as galáxias às vidas que o cercavam. Os desafios estavam longe de terminar. A pressão aumentava e sua insegurança crescia, mas uma determinação ardia dentro dele. No dia da apresentação, as luzes brancas da sala pareciam letais e o coração de Lucas pulava dentro do peito. Ao encarar os jurados, percebeu que não estava apenas competindo, apresentando um projeto. Ele estava se preparando para ser a voz de sua comunidade, o sonho de muitos que nunca acreditaram ser possível. Terá ele coragem o suficiente para mudar sua realidade e a de tantos outros? A resposta pairava no ar, enquanto ele respirava fundo e se preparava para falar. O silêncio na sala era palpável. Lucas olhou ao redor, percebendo o peso das expectativas que pareciam envolver cada canto do auditório. O suor escorria pela sua testa, mas ele não podia se deixar abalar. As imagens das galáxias que tanto o fascinavam dançavam em sua mente, como se quisessem guiá-lo. Ele tomou um fôlego profundo e começou a falar. Suas palavras saíam rápidas, atropeladas pela urgência que sentia. Ele falava sobre a imensidão do universo e como cada estrela poderia ter uma história singular, assim como as pessoas de sua comunidade. Foi então que, em um gesto impulsivo, ele apontou para uma foto de sua avó, que sempre olhou as estrelas com olhos sonhadores. Minha avó dizia que as estrelas eram os sonhos que ainda não tínhamos realizado, e eu quero que vocês acreditem que podemos alcançar esses sonhos, disse ele, a voz embargada. O olhar dos jurados parecia se suavizar. Lucas olhou para eles com um brilho inesperado nos olhos. Podia sentir que ele estava quebrando barreiras, não apenas para si mesmo, mas para todos ali. À medida que sua apresentação avançava, ele transformou as galáxias em metáforas para as lutas diárias. Falou sobre esperança, coragem e a força da comunidade.
Cada estrela é um testemunho de que a luz pode surgir mesmo na escuridão, ele exclamou, e uma onda de emoção tomou conta do espaço. Algumas pessoas até se permitiram sorrir, enquanto outras pareciam estar lutando contra lágrimas. Quando Lucas terminou, o auditório estava em silêncio novamente, mas agora era um silêncio reverente, quase sagrado. Ele se sentiu leve, como se tivesse lançado um peso para longe. No entanto, a insegurança ainda estava ali, como uma sombra que nunca o abandonava. E foi nesse momento que os jurados começaram a se pronunciar. A sua apresentação tocou muitos de nós. Você trouxe suas raízes para a ciência e nos lembrou do que é realmente importante. Começou uma das juradas, seus olhos brilhando de admiração. No entanto, antes que ele pudesse se sentir completamente aliviado, ela acrescentou: mas sua abordagem precisa de mais fundamento. Essa parte toda sobre cultura popular não deve se sobrepor ao rigor científico. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aquelas palavras eram como um balde de água fria. Ele tinha apenas uma chance e parecia que havia falhado. O nervosismo voltou a apertar seu peito. O que fazer agora? Tinha coragem para resistir? Um turbilhão de emoções se formava em sua mente. Ele lutava contra o desejo de se esconder, de desaparecer do palco naqueles segundos que pareciam eternos. Um colega que o havia apoiado murmura baixinho ao seu lado: vai por você, eles precisam ouvir sua verdade. As palavras o despertaram. A audácia encheu sua alma novamente. Eu entendo a necessidade do rigor, respondeu Lucas, sentindo sua voz se firmar. Mas como poderíamos medir o que não vemos? Como podemos estudar as estrelas sem acreditar que também somos parte desse universo? Ele estava ouvindo seu coração agora, não apenas seus medos. A sala parecia envolvê-lo em um abraço quentinho e ele sentia que poderia ir ainda mais longe. Neste momento, enquanto ele se deixava guiar por sua verdadeira essência, Lucas percebeu que as estrelas não eram apenas um conceito distante. Era um chamado, um convite a seguir o seu próprio caminho. Quando terminou a resposta, as reações na sala eram diversas. Uns aplaudiam, outros sussurravam e até alguns dos jurados pareciam intrigados. E ali, em meio a toda a diversidade, uma pergunta crucial pairava no ar. Estaria Lucas pronto para enfrentar a próxima etapa dessa jornada que agora parecia ter tomado uma dimensão muito maior do que ele poderia imaginar? O aplauso do auditório ainda ecoava nos ouvidos de Lucas enquanto ele se afastava do palco, o coração batendo acelerado. Ele mal podia acreditar no que havia acabado de acontecer. Entre a adrenalina e o medo, um novo sentimento emergia: esperança. A firmeza de suas palavras havia deixado uma marca, e isso era tudo o que ele precisava. Mas a sensação de vitória durou pouco. Assim que pisou fora da sala, sentimentos de dúvida começaram a se agitar dentro dele. A frase da jurada voltava a ecoar em sua mente como um eco perturbador. Mais fundamento. Lucas não queria ser apenas mais um. Ele desejava ser a voz de sua comunidade, tendo algo importante a dizer. O que significava ter fundamentos se o que ele realmente queria era tocar os corações de seu público? Enquanto caminhava pelo corredor, ainda ofegante, ele cruzou o olhar com a colega Ana, que sempre foi um apoio inabalável. Ela se aproximou dele com um sorriso encorajador. Você foi incrível, Lucas. Sua paixão é contagiante, disse ela, batendo-lhe gentilmente no ombro. Obrigado, Ana, mas você ouviu o que ela disse? Eu preciso de mais assertividade, eu acho, respondeu Lucas, olhando para o chão. O brilho em seus olhos começava a se apagar. Não se deixe abalar, você é único. Ninguém mais pode contar essa história do seu jeito. Você sempre pode embasar seus pensamentos, mas a sua emoção é o que realmente importa, ela insistiu. Lucas sentiu o calor das palavras. Era verdade. Ele tinha uma conexão com as estrelas que ninguém mais tinha. Ele não podia deixar que o medo paralisasse. Enquanto isso, a equipe do auditório começava a se dispersar, e o burburinho das vozes corria como um rio agitado. Foi então que Lucas notou algo diferente. Um grupo de estudantes formava uma roda em torno de uma tela enorme que exibia imagens do telescópio espacial James Webb. Os rostos fascinados das pessoas se iluminavam com cada nova descoberta. Intrigado, Lucas se aproximou. As imagens mostravam galáxias distantes, algumas cujos formatos e proporções nunca antes vistos.
cores pareciam dançar diante de seus olhos. Uma reportagem em destaque proclamava: revelado o incrível encontro, James Webb descobriu a primeira galáxia do universo. Enquanto observava, Lucas se permitiu sonhar mais uma vez. Sua avó havia sempre dito que as estrelas eram como portas para sonhos, e ali, diante daquelas imagens, ele sentia que uma nova porta estava se abrindo para ele. E se ele pudesse fazer uma apresentação, não só com sua voz, mas também usando imagens que cativassem? O coração disparou ao pensar na possibilidade de conectar sua história, a cultura de sua comunidade e as maravilhas do universo. Seria uma forma de dar fundamento à sua paixão. Ele imaginava a reação do público, como as pessoas ficariam agradecidas por verem sua própria história refletida nas galáxias. Ainda há tempo, Ana. Posso refazer minha apresentação e trazer isso tudo, disse ele, a excitação crescendo dentro dele. Isso mesmo, vamos juntos. E se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo, respondeu Ana. O brilho em seus olhos agora era contagiante. Lucas respirou fundo, sentindo a confiança renovar suas forças. Ele tinha uma nova missão: mostrar que a ciência e a cultura poderiam andar de mãos dadas e que sua voz precisava ser ouvida. No fundo, ele queria provar que as estrelas não só contavam histórias do passado, mas também poderiam iluminar o futuro de sua comunidade. Mas a pergunta ainda pairava em sua mente: como ele poderia equilibrar essa nova abordagem sem perder sua essência? Ponderando sobre a resposta, ele precisava agir rapidamente. O próximo desafio já estava a caminho. Lucas se afastou da tela, ainda ofegante de emoção, e as ideias começaram a fluir em sua mente como estrelas disparadas pelo universo. Cada pensamento era uma nova conexão, uma nova possibilidade. Ele sabia que precisava desenvolver algo que combinasse suas raízes, a essência da sua história, com a grandiosidade do cosmos. Mas como fazer isso? Naquela noite, ao voltar para casa, ele atravessou o parque onde costumava brincar quando criança. As árvores pareciam mais altas e as estrelas mais próximas. Ele parou em um banco, sentado sobre o brilho da lua, e olhou para o céu. Lembrou-se de tardes passadas com sua avó, quando ela apontava para os astros e contava histórias de deuses e heróis. Se ele pudesse trazer isso para sua apresentação, fazendo com que as pessoas vissem a maravilha que havia acima delas, isso poderia ser poderoso. De repente, um ruído fez Lucas desviar sua atenção. Um grupo de alunos passava rindo e falando sobre a competição. Um deles, Rafael, que sempre fora intimidante, interrompeu a conversa. Vocês viram a apresentação do Lucas? Foi bem bonita, mas falta um pouco de conteúdo. As risadas ecoaram e Lucas sentiu um nó na garganta. Mas, em vez de se deixar abater, uma centelha de determinação iluminou seu íntimo. Ele poderia usar essa crítica como combustível para sua criatividade. O que eu realmente quero dizer é mais importante que qualquer opinião, sussurrou a si mesmo. Nos dias que se seguiram, Lucas mergulhou nos estudos sobre o telescópio James Webb e as galáxias que ele havia descoberto. Ele se envolveu completamente, pesquisando as origens do universo, as lendas que as cercavam e as histórias das pessoas que viam aquelas estrelas como um símbolo de esperança. A conexão começou a se formar, e cada nova descoberta fazia suas ideias se entrelaçarem. Ana foi sua aliada constante. Sempre que eles se reuniam, Lucas via seu rosto brilhar com entusiasmo. Olha aqui, esse poderia ser um ótimo ponto para ligar minha história ao que as estrelas representam para nossa comunidade, ele dizia, apontando para uma ilustração de uma galáxia em forma de espiral. Ana ria e olhava admirada. Ela mesmo começou a compartilhar algumas histórias que ouviu de sua avó, mostrando que a tradição e a ciência podiam coexistir. Em um momento bastante revelador, Ana disse: Lucas, as estrelas estão lá não só para serem vistas, mas para serem sentidas. Você quer fazer o público sentir o que você sente. Isso é mais do que apenas dados, é amor. Naquelas palavras, Lucas percebeu que sua apresentação precisava ser uma celebração. Ele estava não só contando uma história, mas tecendo uma tapeçaria rica em significados, onde a geografia da sua cultura se encontrava com a imensidão do universo.
Começou a imaginar como poderia capturar a emoção de sua comunidade e entrelaçá-la na narrativa cósmica que desejava apresentar. Agora, com um esboço em mãos e a determinação pulsando em seu peito, ele se preparou para a verdadeira batalha. A data da nova apresentação estava se aproximando e sua ansiedade era palpável. Como as galáxias que estudava, ele sentia que sua vida estava se expandindo, se conectando de maneiras que nunca imaginou. Mas havia uma última coisa a decidir. Um convite inesperado para apresentar em uma conferência maior o fez questionar. Estou preparado para isso? E se eu falhar novamente? Ele precisava de respostas, e a pressão crescente o levava a um ponto de ebulição. Os desafios estavam se acumulando, e a dúvida logo se tornava uma sombra sinistra em seus pensamentos, enquanto a verdadeira prova de sua coragem se aproximava. Será que ele conseguiria encontrar a voz que tanto buscava? Lucas acordou antes do sol, como se algo dentro dele tivesse decidido que precisava de mais tempo. A luz do dia ainda não havia feito sua aparição, mas ele estava à beira de um despertar. O convite da conferência não saía de sua cabeça. Suas mãos tremiam ao lembrar que teria que falar diante de uma plateia cheia de desconhecidos e talvez até de especialistas. Poderia realmente compartilhar sua visão? Ele se levantou e caminhou para a cozinha, onde um cheiro familiar de café fresco começou a se espalhar pelo ar. Sua mãe estava ali, já de pé, pronta para um novo dia. Enquanto ele servia uma xícara, ela notou sua expressão preocupada. "Você está bem, filho?" perguntou, com a suavidade que só as mães têm. Lucas hesitou, mas decidiu abrir seu coração. "Mãe, vou apresentar em uma conferência. É grande, e eu não sei se estou pronto." A mulher sorriu, a compreensão preenchendo seus olhos. "Se você já está se preocupando com isso, já demonstrou que se importa, e isso é mais do que suficiente. A apresentação será sua verdade. Lembre-se de suas raízes e do que as estrelas significam para você." As palavras dela penetraram em sua mente, clareando suas ideias. Ele não deveria apenas apresentar fatos e números. Ele precisava trazer a verdade de sua história à tona, conectando-a com a essência do cosmos. Aquela sensação de medo transformou-se lentamente em motivação. No dia seguinte, enquanto revisava suas anotações, uma ideia brilhante surgiu. Ele queria iniciar sua apresentação com um poema, algo da sua infância. Palavras que falavam de sonhos, esperanças e a beleza do universo como pano de fundo. Isso iria estabelecer uma conexão imediata com a audiência. Seria uma maneira de transformar seu nervosismo em algo incrível. Ana estava com ele, como sempre. "Lucas, isso é perfeito! Você quer que as pessoas sintam as emoções que as estrelas despertam em você. Um poema vai capturar isso de uma forma que os dados sozinhos não conseguiriam", ela exclamou. O brilho nos olhos dela renovou a confiança que ele precisava. Nos dias seguintes, Lucas passou a treinar a apresentação em voz alta. Ele errava várias vezes, mas cada erro era um aprendizado. À medida que praticava, começou a se imaginar no palco, a voz firme e cheia de paixão. O que antes era uma sombra de dúvida, agora se transformava em uma aura de determinação. A manhã da conferência chegou mais rapidamente do que esperava. Lucas sentia seu coração pulsar forte, mas agora havia uma centelha de esperança. Quando entrou no auditório, o ambiente vibrava com murmúrios e risadas. Ele viu rostos que venerava e lembranças de palestras que o inspiraram. Ele tomou uma respiração profunda, e as luzes começaram a piscar levemente. Quando seu nome foi chamado, caminhou até o palco, os passos soando firmes. Ao olhar para a plateia, as palavras de sua mãe lhe vieram à mente. "Seja você mesmo." Lucas abriu a apresentação. Sua voz ecoou suavemente e um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. As palavras pareciam flutuar, envolvendo cada um ali presente. Ele viu pessoas se emocionando e entendeu que estava conectado com elas. Mas quando ele começou a mergulhar nos dados sobre a galáxia que James Webb havia descoberto, um pensamento passou por sua cabeça. E se isso tudo não fosse suficiente? A insegurança começou a voltar, dissolvendo a confiança que ele havia construído. O frio na barriga lembrava-o de que a jornada estava apenas começando. E se tudo desmoronasse no momento mais importante?
Lucas sentiu a pressão novamente. Ele estava às portas de uma grande revelação, mas e se essa não fosse a única verdade que se escondia por trás de sua apresentação? Foi então que sua mente se abriu ainda mais. A história que ele contava era só o começo. O que mais o aguardava nas estrelas para compartilhar? A pergunta ecoou em sua consciência, enquanto um novo brilho surgia em seu coração. O momento da verdade havia chegado, mas o universo ainda guardava segredos que poderiam mudar tudo. O auditório estava em suspense. Lucas sentia as palmas das mãos suadas, os olhos das pessoas fixos nele, esperas e anseios em suas expressões. Era como se o universo inteiro tivesse parado só para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele respirou fundo, tentando absorver aquele mar de emoções. A atmosfera vibrava, e ele queria que aqueles momentos durassem para sempre, mas sabia que precisava continuar. Agora, vamos falar sobre a primeira galáxia que James Webb descobriu. Começou ele, tentando manter a voz firme. Mas a insegurança ardia, como um fogo brando, na base do seu estômago. Os dados técnicos começaram a fluir, e à medida que se aprofundava na apresentação, Lucas se lembrou da importância daquele momento. Era sua chance de mostrar não apenas números, mas a história completa, a beleza das estrelas que sempre o fascinou. Ele falava sobre a galáxia primordial, como tinha surgido das cinzas do Big Bang, como uma fênix renascendo. E notou que algumas pessoas na plateia pareciam se apaixonar por sua narrativa. Os rostos eram de pura admiração, e aquilo dava a ele um novo gás. Uma conexão verdadeira começava a se formar, e ele se sentia em casa, como se estivesse conversando com amigos em um quintal. Mas as vozes dentro de sua cabeça não cessavam. Você precisa ir mais fundo. O que mais você pode trazer? Ele incendiou a apresentação com a metáfora de que a galáxia era como um grande olho que observava o universo, uma testemunha silenciosa da evolução do cosmos. As palavras saíam de sua boca como se fossem estrelas caindo do céu, tentando iluminar a mente da plateia. No entanto, hoje, nós não estamos apenas aqui para discutir dados e gráficos. Estamos aqui para sonhar, disse, sua voz ecoando mais forte. Imaginem-se viajando através dessas estrelas, fazendo parte dessa imensidão. E nesse momento de questionamento, aquela insegurança deu lugar a algo poderoso, a paixão. Lucas percebeu que falava não só de informação, mas do potencial de cada espectador para sonhar, para se conectar com o universo de forma muito mais íntima. Ele viu um brilho nos olhos de Ana e de outros, uma luz de esperança e curiosidade. A conexão estava se formando e ele não queria parar. Justo quando pensou que estava dominando o palco, um suspiro de murmurinho se espalhou pela multidão. Lucas se virou para ver o que estava acontecendo. Em um canto da sala, ele notou um homem de terno escuro, com os olhos fixos nele, um brilho intrigante que parecia esconder um grande mistério. Isso o distraiu, tirou a sua concentração por um instante. Quem é ele? Pensou. Lucas estava prestes a continuar, mas a imagem daquele homem o assombrava. Era uma presença que parecia prometer mais do que apenas ciências exatas. Certa vez, sua mãe lhe dissera que o universo sempre apresenta guias quando menos se espera. Ele decidiu ignorar aquela perturbação, mas a inquietação crescente estava se transformando em uma curiosidade irresistível. A voz que antes estava forte agora hesitava. Poderia o homem misterioso ser alguém que entendesse a nova verdade que ele ainda não estava totalmente ciente? E se eu não soubesse tudo sobre essa galáxia? Um pensamento cortante. A ideia de que havia algo mais a ser revelado o deixou tenso. No fundo, sentia que havia muito mais além do que aquele palco poderia comportar. Com um último olhar para o homem, Lucas tomou coragem e concluiu sua apresentação com palavras cheias de emoção. Estamos todos juntos nessa viagem. Vamos explorar as estrelas, juntos. E seu coração pulsava forte. Mas enquanto o aplauso ecoava, uma parte dele ainda estava inquieta. O que afinal o aguardava além daquela sala? O que o homem misterioso sabia que ele ainda não havia descoberto? O palpite não o deixou em paz. E quando a apresentação terminou, Lucas sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. O auditório se transformou em um turbilhão de vozes e sorrisos. As palmas que ecoavam ao redor de Lucas eram como uma onda de calor que dizia: "Você conseguiu!".
Mas, nesse mar de felicitações, o homem de terno escuro ainda permanecia lá, intocável e enigmático. Quando o público começou a se dispersar, ele se aproximou devagar, a expressão séria, os olhos fixos em Lucas. Parabéns pela apresentação, disse o homem, a voz suave, mas com um peso por trás. Seu entusiasmo é contagioso, mas você está apenas arranhando a superfície. Lucas franziu a testa, intrigado. Desculpe, conheço você? Meu nome é Renato, sou astrofísico e assisti cada palavra que você disse. Fiquei impressionado, de verdade. Mas a busca por respostas vai muito além dessa galáxia que você apresentou. As palavras de Renato reverberaram como um eco distante, desafiando Lucas. Ele sempre quis ir mais fundo, sempre sonhou em explorar o desconhecido. Mas agora, uma oportunidade parecia estar se desenrolando diante dele, e junto com isso, um misto de medo e excitação tomou conta dele. O que quer dizer com isso? Lucas perguntou, sentindo a adrenalina correr pelas veias. O que mais existe? Renato olhou por cima do ombro, como se estivesse avaliando o ambiente. Podemos conversar em particular? Há um café perto, onde podemos discutir sobre galáxias e segredos antigos do universo. Lucas sentiu o coração acelerar. Havia algo no tom de Renato que o intrigava e atraía. Ele não queria deixar a curiosidade escapar. Claro, vamos! Os dois caminhavam juntos. Lucas sentia a mente borbulhando com novidades, perguntas e visões que sempre acreditavam existirem, mas nunca havia tido provas. Sentaram-se em uma mesa no café, longe do barulho do auditório. O aroma do café fresco trouxe uma leveza ao ambiente. Você se sente como se fosse um explorador, certo? Renato começou, desviando a xícara para ficar mais próximo. O que você apresentou é só uma parte de um quebra-cabeça imenso. A primeira galáxia é fascinante, mas o que você sente quando olha para o céu? Você já se perguntou o que mais essas galáxias podem esconder? Lucas lembrou-se das noites que passara observando estrelas, imaginando cada uma delas como um portador de histórias. Eu sempre sonhei com isso, e teria mais o que explorar? Ele questionou, a dúvida evidente em sua voz. Renato inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com um fervor quase contagiante. Sim, e algumas respostas vêm de lugares que pouquíssimos conhecem. Existem teorias que foram esquecidas, dados que não foram analisados. O universo é mais do que números ou imagens, ele é um tecido, e nós fazemos parte disso. Agora, você gostaria de fazer parte dessa busca? A proposta o pegou desprevenido. Fazer parte de algo grandioso, algo além de qualquer sonho. O desprezo foi substituído por entusiasmo. Mas a realidade batia à sua porta. Ele tinha responsabilidades e a vida não parava. Lucas hesitou. E se eu não for capaz? E se as minhas descobertas não forem o que o universo realmente precisa? Renato sorriu, aquela expressão de compreensão. Você pode não perceber, mas você já é um explorador. A sua busca pelo conhecimento tornou você especial. O universo não pede perfeição, ele pede coragem. Aquelas palavras drenaram um peso do coração de Lucas, mas ao mesmo tempo deixaram um eco na sua mente. O que acontece se eu não quiser mais apenas sonhar? Esse é o primeiro passo, Renato respondeu suavemente. O primeiro passo para a verdadeira descoberta. Enquanto os dois conversavam, uma sombra de uma nova realização deslizou sobre Lucas. Ele estava à beira de uma transformação imensa. Poderia abrir sua mente não apenas à ciência, mas às emoções, às histórias que sua vida refletia. Com a determinação crescendo, Lucas sorriu, já pensando em todas as possibilidades. Mas uma pergunta ainda pairava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir por isso? E assim, naquele café iluminado, surrounded por sonhos e estrelas, a grande jornada estava para começar. O aroma do café parecia flutuar no ar, preenchendo o espaço entre as palavras trocadas por Lucas e Renato. O som da máquina de café expresso servia de trilha sonora para aquela conversa que mudaria a vida de Lucas. Ele olhava nos olhos de Renato, sentindo uma conexão indescritível, como se estivessem ligados por um fio invisível que os unia à vastidão do cosmos. Eu não quero apenas ser um espectador, Lucas disse, com a voz determinada. Quero mergulhar fundo, quero entender os segredos que estão além do que conhecemos. Renato sorriu, como um guia que percebeu que seu pupilo estava aberto para a verdadeira jornada. E é por isso que estou aqui. Temos uma oportunidade única em mãos, mas também exige muito de nós. Precisaremos de coragem e, mais importante, compromisso.
As palavras de Renato ecoaram na mente de Lucas, ressoando com uma verdade que ele sempre teve dentro de si. Sentiu um misto de responsabilidade e Enquanto eles se levantavam para sair, uma mensagem no celular de Renato fez seu olhar mudar. Era um alerta que parecia urgente demais. Desculpe, preciso atender, ele disse, já olhando a tela. Lucas sentiu um arrepio, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Agora, mais do que nunca, ele queria saber o que estava por vir que exigia tanta atenção de Renato. A jornada dele, aquela que poderia mudar tudo, estava apenas começando. A atmosfera no café parecia ter mudado subitamente. Lucas observava Renato com um misto de curiosidade e apreensão. A pressa no olhar do amigo deixava claro que a mensagem era algo significativo. Ele sentiu um nó no estômago, algo que misturava preocupação e expectativa. Renato afastou-se um pouco, deslizando o dedo pela tela enquanto Lucas fixava os olhos nas xícaras vazias na mesa. Um universo de perguntas girava em sua mente. O que poderia ser tão urgente? Assim que Renato voltou, seu rosto estava ruborizado de excitação, mas também com sinais de tensão. Lucas, você não vai acreditar. Acabamos de receber novos dados do James Webb, ele exclamou quase sem fôlego. A voz de Renato tremia, revelando a intensidade daquele momento. Lucas agora estava completamente eletrizado. Sobre o quê? O que eles descobriram? Ele se inclinou para ouvir mais, a ansiedade pulsando em suas veias. A primeira galáxia do universo foi detectada. Estamos falando do que surgiu logo após o Big Bang. É um momento histórico, algo que ninguém acredita que poderia acontecer tão cedo, Renato disse, a emoção transbordando. E o melhor, a equipe está pedindo minha ajuda para interpretá-la. A mente de Lucas girava. A possibilidade de estar envolvido em algo tão monumental parecia quase irreal. E eles querem que nós, façamos a análise dos dados? Como isso funcionaria? Exatamente. Precisaremos entender as características da galáxia, a sua idade, o que isso significa para o cosmos como um todo. Isso vai nos ajudar a responder perguntas fundamentais sobre a origem do universo, Renato explicou, os olhos brilhando de entusiasmo. E cada detalhe registrado pode nos levar a respostas incríveis, Lucas. Uma onda de emoção tomou conta de Lucas. Ele sempre sonhou em ser parte de algo assim. Aquele era o tipo de oportunidade que o fazia sentir que sua vida tinha um propósito. Quando começamos? Ele perguntou, a respiração acelerada. Agora, precisamos reunir a equipe, discutir os dados e, principalmente, entender como vamos comunicar tudo isso ao mundo, Renato respondeu, a energia em sua voz ressoando intensamente. Enquanto Renato falava, Lucas sentiu o peso daquela responsabilidade se intensificar. A ideia de traduzir a linguagem do universo em algo compreensível para todos o paralisava e o impulsionava da mesma forma. As maravilhas do cosmos estavam prestes a serem reveladas, e ele poderia ser uma parte dessa história. No entanto, preciso te avisar sobre algo. Renato começou a hesitar, os lábios se comprimendo em uma linha séria. Esse tipo de descoberta vem com pressão, pressão de todos os lados. A mídia, a comunidade científica? E se algo der errado? A voz de Renato se tornou uma sombra da euforia anterior. Lucas sentiu o peso. E se as nossas interpretações estiverem erradas? E se as pessoas esperarem mais do que o que podemos oferecer? Ele se lembrou da dúvida que o acompanhava na conversa anterior, e agora parecia mais palpável do que nunca. É isso que precisamos enfrentar, Renato disse, sua voz firme. O medo de errar sempre está presente, mas também é o que nos impulsiona a fazer o nosso melhor. O universo não é uma resposta simples, e nenhum de nós é perfeito. O importante é que vamos aprender juntos. Lucas olhou nos olhos de Renato, buscando aquela conexão que tinha sentido no café. O tempo parecia parar quando, finalmente, ele decidiu. Então vamos fazer isso. Um sentimento de união e expectativa os atravessou, como se estivessem à beira de uma nova era. Mas antes que pudessem deixar o café, a mensagem que tinha inquietado Renato no início voltou a ecoar na mente de Lucas. Uma intuição forte sussurrou que, por trás daquela descoberta incrível, algo mais profundo e inesperado poderia estar à espreita. O universo não revelava apenas galáxias,
Ele cuidava de segredos. Renato, Lucas começou, a voz hesitante. O que mais pode estar por trás disso? Será que estamos prontos para o que vamos encontrar? O ar ao redor deles parecia vibrar com a ideia de que a pesquisa deles poderia ultrapassar tudo o que já imaginaram. Renato se virou, analisando Lucas com um novo brilho no olhar. Só vivendo essa experiência saberemos as respostas. Vamos descobrir juntos. Mas, como um eco de um mistério ainda não resolvido, as palavras de Lucas pairaram no ar, pendendo entre a esperança e o temor do desconhecido. A jornada estava apenas começando, e os desafios que os aguardavam poderiam ser mais profundos do que qualquer um deles poderia prever. Lucas despertou na manhã daquela conferência com um turbilhão de pensamentos. O céu estava nublado, como se o universo estivesse refletindo sua ansiedade. Ele se lembrou de tudo que havia vivido até ali, e mesmo com os desafios pela frente, uma chama de esperança ainda ardia em seu coração. A descoberta sobre a primeira galáxia parecia estar apenas começando. Ao chegar ao auditório, o clima era eletrizante. A multidão estava ansiosa, o burburinho preenchendo o ar de expectativa. Ele encontrou Renato, que já estava perto do palco, com uma expressão de determinação, pronto para liderar a missão. A sensação de pertencimento crescia dentro de Lucas. Ele percebeu que não estava sozinho e que as incertezas partilhadas eram um passo importante naquela jornada. Durante a apresentação, Renato falou sobre a descoberta em detalhes. Cada informação transparecia a paixão e dedicação da equipe. Lucas sentiu-se irmanado àquele momento. Quando chegou a sua vez de apresentar, a pressão parecia quase palpável, mas ele respirou fundo e lembrou-se do propósito que o guiava. Pessoal, estamos aqui hoje não apenas para falar sobre uma nova galáxia. Estamos aqui para compartilhar sonhos, histórias e a verdadeira essência do universo, começou ele. À medida que suas palavras fluíam, ele percebeu que não era apenas sobre dados e números, mas sobre conectar a ciência à vida das pessoas. A história de sua avó, suas raízes, estavam entrelaçadas com a vastidão do cosmos. Ele viu um sorriso no rosto de Ana, na plateia. Era um lembrete de que aquela jornada era, acima de tudo, uma coletânea de experiências de vida. Ele se lembrou das noites em que olhara as estrelas, da esperança que sempre sentira ao sonhar. E, sem hesitar, ele transformou a apresentação em um convite. Um convite para que cada um ali presente pudesse enxergar a conexão entre suas histórias pessoais e as maravilhas que habitavam o universo. Cada galáxia é uma história, uma luta, e juntas elas formam o que somos. E assim como nos unimos em busca do conhecimento, quero que levem essa mensagem. Sonhar é o primeiro passo para que possamos juntos fazer história. Ele concluiu, sentindo o calor da tarefa que estava cumprindo. O auditório explodiu em aplausos. Lucas estava radiante e o sentimento de realização tomou conta de seu ser. Ele havia conseguido se expressar, tocar os corações dos que o ouviam e, acima de tudo, mostrar que a ciência e a emoção poderiam trilhar o mesmo caminho. Depois da apresentação, muitos o cercaram, parabenizando-o e compartilhando suas próprias experiências. Esse foi um triunfo não apenas para ele, mas para toda a sua comunidade. As palavras de incentivo de Renato ecoaram em sua mente. Eles estavam ali, juntos, desbravando um novo universo, e ele estava pronto para embarcar na próxima fase. Meses se passaram e Lucas mergulhou na pesquisa com Renato e a equipe. Cada nova descoberta era uma ode ao conhecimento sobre o cosmos e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a força humana. Ele não só se tornou um membro da equipe, mas uma voz respeitada que inspirava outros a acreditarem que suas histórias importavam. E foi durante uma reunião, analisando uma nova coleta de dados, que, de repente, uma ideia surgiu. E se também pudéssemos reunir as culturas de todo o Brasil e como elas se conectam com o universo? Lucas propôs. As pessoas começaram a discutir as ideias e a paixão que sentiam, e aquela conversa, que começou com a descoberta de uma galáxia, se transformou em um projeto que uniria educação, ciência e cultura. Lucas sorriu ao perceber o impacto que sua voz como cientista e narrador poderia ter.
Desde então, ele se dedicou a construir um movimento em sua comunidade, mostrando que a ciência não era apenas uma disciplina fria, mas um chamado vibrante para sonhar. Cada palestra, cada trabalho apresentado levava o sabor das histórias que ele conhecia, conectando a astronomia às raízes da cultura popular brasileira. A vida de Lucas se transformou. Ele não era mais apenas um jovem sonhador, mas um catalisador de mudanças. E, em cada nova descoberta do universo, ele via um reflexo das lutas e conquistas de seu povo. Ele percebeu que as estrelas, com suas histórias antigas, agora eram uma extensão de sua própria narrativa. No final, quando olhava para o céu, Lucas sabia que a jornada só começava. E enquanto o universo se desdobrava diante dele, uma certeza batia forte em seu coração. Cada galáxia, cada estrela, continha um pedaço de ele mesmo. E ainda havia muito por vir. E agora, se você se emocionou com essa jornada de transformação e superação, não perca nenhum conteúdo nosso. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, vamos fazer essa mensagem brilhar para todo o universo.